Para o nosso Lucas capítulo 4. Hoje vamos fechar as sequência de tentações de Jesus. Vamos ler dos versos 9 ao 13. Depois vamos orar e comentar um pouco sobre esse texto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, mais uma vez, por podermos estar aqui juntos para te honrar, ó Deus, para te adorar. Peço que o Senhor nos instrua mediante a Tua palavra, nos capacite a perceber, ó Deus, o que somos despertados, ó Pai, neste momento tão difícil para Jesus, mas importante também para todo o seu ministério, sua vida pública e para nós, ó Deus, aqui hoje. Assim eu te peço, muito grato pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu espero que vocês estejam entendendo o valor deste momento aqui, que eu fiz questão de parar. Eu poderia passar rapidamente por esse capítulo 4, mas vi a necessidade da gente falar melhor sobre esse episódio específico aqui da vida de Jesus, tendo em vista a relação disso conosco. Nós somos muito ensinados aqui. O Senhor nos permite, na sua própria convivência, na sua humanidade, com esses desafios tremendos que é Satanás fazendo o seu trabalho. E ele continua fazendo o seu trabalho. Satanás continua tentando. Ele é o tentador, ele está fazendo o trabalho dele ainda. Me preocupa quando a gente não tem na cabeça a referência de Jesus para lidar com as tentações que vêm de Satanás. Porque nós temos Jesus na sua humanidade nos dizendo exatamente como agir. Percebam que eu não falei reagir, eu falei agir. Como já disse em outras ocasiões, reagir é completamente diferente de agir. A reação ela é um baque impulsivo que, quando a gente vê, podemos ter até feito a coisa certa, mas normalmente fazemos algo que não gostaríamos de ter feito com a reação. Mas a ação ela sugere alguma reflexão. E Jesus agiu, mesmo extremamente fragilizado pela fome. Ele recebe toda aquela sutil arguição de Satanás com o objetivo de comprometer, destruí-lo na sua missão como o Cordeiro de Deus, o Redentor, tirar a sua autoridade de filho de Deus. Isso comprometeria a sua posição messiânica. Enfim, destruir Jesus ali era o que o diabo mais queria, como falamos semana passada. E a maneira como Jesus agiu precisa nos ensinar. Precisa. Porque o diabo continua insistentemente, 24 horas no ar, tentando tornar você um crente inútil. Esse é o trabalho dele. Não tem nada que a Bíblia não nos diga
a respeito de Satanás e das suas intenções, ou más intenções. E temos tudo o que precisamos da parte de Deus, inclusive o próprio Senhor Jesus, nos ensinando como lidar com o tentador. Então este é um tema que deveríamos estar, como domingo, quase nenhuma cadeira vazia. A não ser que somente os que estão aqui são tentados por Satanás. Talvez sejamos só nós, né? Mas é de grande importância a gente compreender este momento. Então, a vitória de Jesus na primeira tentação, só para recordar, deixou claro que a vida, estar vivo, é mais do que comer. A vida é mais do que comida. Jesus, quando não se sujeita a essa investida furiosa, mas extremamente sutil de Satanás, com a intenção de fazer com que ele usasse o poder que ele tinha para seu benefício próprio, não para a causa para o qual ele veio. Jesus, sujeitando-se a Deus, deixou claro que a verdadeira vida é aquela que permanece por causa da obediência a Deus em comunhão com Deus. A desobediência nos tira a comunhão com Deus. E ele, sujeitando-se a Deus, ele manteve essa relação de intimidade, convivência e comunhão com Deus, o que a desobediência tiraria. Na segunda tentação, Jesus mostrou, mais uma vez, no exercício da fé bíblica, citando mais uma vez passagens bíblicas, ele demonstra uma obediência absolutamente integral, quando Satanás julga que, mostrando aquilo que poderia iludir Jesus como reinos ótimos, maravilhosos, que já era uma grande mentira, aquele flash de um reino lindo, porque se este mundo jaz no maligno, de lindo este mundo não tem nada. Jesus então age biblicamente, citando passagens bíblicas, mas deixando bem claro que a obediência integral, vimos na primeira tentação, gera comunhão com Deus, que é a verdadeira vida. Deve ser esse o motivo do nosso viver. A obediência, ela vai gerar aqui também na segunda tentação a consciência da adoração. Jesus lembra da lei e cita que só Deus deve ser adorado. E aqui na terceira tentação, nós vemos a fé de Jesus Cristo como um ato absolutamente essencial, natural de Jesus Cristo. E essa última tentação no deserto é exatamente um estímulo para que Jesus use indevidamente a fé. Irmãos, isso tem demais a ver conosco. Demais. Não quero me adiantar, vamos entender isso à medida que continuarmos lendo. Então, vendo que Jesus ele usa, Satanás percebendo, observando que Jesus não está sucumbindo às suas investidas, porque responde a Satanás com textos bíblicos, Satanás muda de estratégia, como um ser inteligente que é, e usa também a Bíblia. E usa um texto bíblico do Salmo 91, que o fato de Satanás ser um ser inteligente não quer dizer que ele manja muito de Bíblia, porque o Salmo 91 não está relacionado com Jesus. Mas ele, com o seu papel enganador, ele manipula o capítulo 21 dos Salmos para tentar mudar a estratégia e ver se Jesus se atrapalha, já que ele estava fragilizado pela fraqueza física.
Mas aqui ele cita os versos 11 e 12 do Salmo 91. Na verdade, vamos ler esse salmo todo para a gente relembrar, porque esse salmo ele é muito significativo. Como você deve conhecer, esse salmo lida com um dos textos, é o salmo de maior encorajamento, eu poderia dizer, nas Escrituras, no que diz respeito à nossa confiança, à nossa fé. Alguns dizem que é o salmo da fé do Antigo Testamento. Né? Olha como Satanás é ardiloso. Né? Eu vou ler aqui, acompanhe na sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará, obrigado, meu irmão, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quantas vezes já lemos esse texto aqui, né, numa invocação da fé, né? É muito bacana esse salmo mesmo. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. E aqui os versos 11 e 12, que são citados aqui em Lucas 4, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará ou clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. É no mínimo interessante Satanás citar o Salmo 91. Repito que esse salmo não está falando de Jesus, mas está falando da provisão do Senhor para os seus, dos cuidados do Senhor para os seus. Mas aqui a artimanha de Satanás de vir sabendo do profundo conhecimento de Cristo das Escrituras, que citou já para ele Deuteronômio nos seus devidos contextos, e ele não teve o que fazer, foi vencido. Ele dá uma última forte investida a fim de desviar Jesus da direção para o qual ele veio, usando esse texto, que é um texto de coragem, é um texto de segurança, de confiança, de encorajamento. Qual o objetivo satânico nessa terceira tentação com o uso desse texto? Eu creio que a ideia é que Jesus, levando Jesus, então, né, no caso aqui, o texto nos diz de Lucas que Satanás levou Jesus até Jerusalém, ali o colocou no alto, na parte mais alta do templo, e lhe disse, outro abuso, né? A ideia de estar em Jerusalém, na parte mais alta do templo, porque Jesus veio para os judeus, Jerusalém é o coração da nação judaica, né? É toda uma estrutura montada para tentar tirar Jesus mesmo dos seus propósitos, e aqui em particular tentar coagir Jesus, uma vez que ele vem agindo por fé o tempo todo aqui nessas tentações, fé na palavra de Deus, não fé em coisas, mas fé na palavra de Deus e submetendo-se à palavra de Deus. E agora a tentação, o objetivo dela é que Jesus pressionasse a Deus a agir como Deus. Ele se jogaria do topo do templo, do alto do templo, e Deus então
teria que correr para socorrê-lo e agir como Deus, porque o seu filho estava caindo. O diabo cria um constrangimento e um conflito no relacionamento. A intenção do diabo é criar um conflito no relacionamento pai e filho. Colocar Deus contra Jesus e Jesus contra Deus. Jesus achando que Deus o esqueceu, e Deus, talvez, a ideia de Satanás é que, sentindo-se indignado com a rebelião do seu filho, ou com a usurpação, usando indevidamente o seu poder, a ideia é que o filho se tornaria senhor e o pai seria o servo obediente. Isso é algo inconcebível nas Escrituras. E o diabo sabe disso. Aí Jesus cita mais uma vez Deuteronômio 6, verso 16, e eu acredito aqui no verso 12, que com um tom de repreensão, eu vejo aqui Jesus respirando fundo, pela fraqueza física talvez, percebendo a sagacidade, os ardis aqui de Satanás, a maneira como ele está chegando, e falando firmemente: dito está, Satanás, não ponha à prova o Senhor, e aqui me chama muito a atenção, vírgula, o seu Deus. O seu Deus. Você não é um ser autônomo. A tua liberdade é vigiada. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Essa consciência de que Satanás está fazendo aquilo ali, naquele processo tentador, sob a supervisão da soberania divina, é muito interessante. Muito interessante. E Jesus, eu creio que aqui dá uma espremida, está dando uma espremida. Satanás para diminuir a folga com que ele está agora citando as Escrituras. Tanto Jesus quanto as Escrituras tratam essa intenção de constranger Deus como algo blasfemo, enganoso, mentiroso. Então, colocar Deus à prova é pecado. E eu vou dar 2 motivos para isso. Teríamos muitos, mas vou dar apenas 2. Pôr Deus à prova é pecado porque ataca o nosso relacionamento filial com o Pai e a soberania divina. Para um filho colocar Deus, o Pai, à prova, é reverter a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. E o diabo, como sempre, ele quer criar conflito. Deus estabeleceu uma ordem de sujeição do filho ao pai e de autoridade do pai para com o filho. Vocês percebam que desde sempre o ser humano, depois da queda, se ele não é corrigido pelo pai, pela figura paterna humana, se os pais não têm uma relação de autoridade bíblica sobre seus filhos, o que acontece na casa? Uma desordem. Filho facilmente assume o lugar está na natureza humana. A perversão, o desejo de perverter a ordem que Deus estabeleceu nas coisas. E olha o caminho que o diabo adotou com Jesus, no seu relacionamento como filho para com o Pai, o nosso Deus. Perceba como isso se aplica muito facilmente à nossa dinâmica como pais. Quando o pai não cumpre o seu papel, nós entramos numa estrutura de reversão daquilo que Deus estabeleceu, que é própria deste mundo onde Satanás é o príncipe.
Colocar Deus à prova é esquecer que é Deus quem pode nos provar e não eu provar a Deus. Deus não precisa de provas, eu preciso de provas. E a prova que Deus impõe para mim não é porque Ele não sabe onde eu vou fracassar e onde eu sou, ou onde eu esteja fracassando, que geralmente eu mesmo não identifico. Eu preciso da prova que Deus impõe para mim, para que eu veja onde eu tenho caído, onde eu tenho tropeçado, onde eu tenho fracassado. Quando Deus permite a tentação por meio de Satanás, e nos prova através da tentação, permissão da tentação, não é para que Ele descubra nada a meu respeito, é para que eu descubra. Talvez na minha arrogância, na minha presunção, estou achando que estou voando e, na verdade, eu estou fracassando miseravelmente no orgulho, na ansiedade, na presunção, na prepotência. Mas a questão é que, por Deus à prova, reverte isso também. É como se nós estivéssemos testando Deus quando nós que devemos ser provados. Somos nós que devemos servir a Deus e não Deus é nosso servo, como se Ele estivesse de prontidão para cumprir as minhas exigências. Nós sabemos, não estamos longe dessa triste realidade de pessoas sendo ensinadas em grupos que se identificam como evangélicos, para dar ordens de Deus. Decreta que Deus é falta de fé. Você não recebe porque você não tem fé, você não está ordenando. Já ouviu isso em algum lugar? Vê se não é isso que Satanás está fazendo com Jesus aqui. Vê se não é isso que nós somos tentados constantemente a usar a fé como uma ferramenta de manobra para fazer geralmente o que a nossa ansiedade exige e não para crer na palavra de Deus. É exatamente o que Satanás está pressionando Jesus a fazer. Então, filiação significa que nós devemos obedecer, nós devemos servir, nós devemos nos sujeitar, nos submeter. Isso está na contramão de pôr Deus à prova. E uma outra realidade do porquê não devemos colocar Deus à prova, porque é um pecado contra a própria fé que recebemos da parte de Deus como um dom. Fé para crer em Deus é uma capacidade que vem de Deus. Fé bíblica é crer em Deus, como as Escrituras o revelam a nós. E vocês já me ouviram falar isso muitas vezes ao longo de nossa caminhada juntos, que o maior desafio do crente é ter esse padrão de confiança bíblica, de fé bíblica em Deus, é crer em Deus. Por incrível que pareça, o crente salvo, ele normalmente precisa das provas para perceber que ele, na sua vida cristã, ele crê num monte de coisas. Mas crer em Deus é só quando essas coisas acabam com os seus recursos. Quando eu não tenho mais como utilizar os recursos que o mundo oferece, aí eu vou para Deus. Isso é pecado porque é por Deus a prova. A fé bíblica, ela está enraizada, o exercício da fé bíblica está enraizado nas promessas do Senhor, que vem na sua palavra. Então, fé é crer nas promessas de Deus e esperar que Deus as realize no tempo devido. Fé é confiar que Deus não esqueceu nenhuma das suas promessas, que a palavra que Ele nos deu é infalível, inerrante. Pelo que já aconteceu, pelo que está acontecendo e pelo que há de acontecer. Então, colocar Deus à prova, questionando o tempo das promessas do Senhor, mas isso não está acontecendo. Aí você vai em algum grupo aí e vai dizer que o problema é a tua fé. Mas
essa tendência que a gente tem de ouvir na televisão e de procurar e acaba exercitando na nossa vida cristã um tipo de fé completamente antibíblica. A tal da fé nas coisas. Fé no cumprimento de algumas coisas terrenas, na realização de algumas coisas, nos acontecimentos circunstanciais. Nós não recebemos fé como um dom de Deus para crer em circunstâncias. Nós recebemos fé como um dom de Deus para crer em Deus e na sua palavra. Porque é Deus quem é o Senhor das nossas circunstâncias. Se a nossa fé está nas circunstâncias e as circunstâncias conspiram contra nós, quem nós vamos questionar? Agora, se eu estou firme nas promessas do Senhor, as circunstâncias podem dizer o que quiserem, eu continuo confiando no infalível Senhor da promessa. Deixa eu colocar aqui de uma forma um pouco mais prática. O que significa colocar Deus à prova? Agora de uma maneira bem prática. É quando a gente sucumbe à ansiedade de não acreditar mais que Deus está agindo ou que as promessas de Deus vão se cumprir porque eu estou com pressa. Então, colocar Deus à prova, muitas vezes, é o resultado da nossa própria intolerância ou impaciência. É querer para agora o que Deus já decidiu soberanamente que vai acontecer amanhã ou depois. E questionar Deus, ou então colocar Deus na parede, como às vezes a gente faz. As coisas não acontecem, a gente diz assim, não vou mais à igreja. Já fizeram isso? Hoje eu não vou à igreja, as coisas estão tudo ruim, não acontece nada, estou com meus problemas, não vou à igreja. Aí a gente julga que pode colocar Deus de castigo. Por causa da minha impaciência em deixar de crer nas promessas do Senhor, pelo menos no tempo delas acontecerem, eu estou crendo apenas nas circunstâncias e as circunstâncias não estão ao meu favor. Eu deixo de crer que Deus é bom, santo, justo. E na minha intolerância, na minha impaciência, eu decido que Deus, para ser bom, tem que me dar o que eu estou precisando agora, e não amanhã. Esse tipo de impaciência exige que Deus, então, se apresse. Que Deus corra com o que Ele está fazendo. Isso é colocar Deus à prova. Uma outra maneira bem prática de colocarmos Deus à prova é quando nós respondemos mal aos problemas, às crises, às adversidades. Irmãos, em tempo de crise, a época que nós mais temos tendência a colocar Deus à prova. Só quero lembrar que nós já falamos aqui que botar Deus à prova é pecado. O próprio Jesus confronta o diabo para não fazer isso. Mas onde nós somos mais inclinados a pôr Deus à prova é na época das adversidades, das crises. A gente impõe condições para Deus. Coisas que Deus tem que fazer por nós para que a gente possa reconhecer que Ele está presente, que Ele é bom, para que nós possamos adorá-lo e a igreja. Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Para que eu possa orar, para que eu possa ler a Bíblia, para que eu possa dormir. O Senhor tem que fazer isso. Por mim, estou precisando. Isso é pôr Deus à prova. Como se Deus fosse um desavisado, esquecido no céu, que se distraiu e perdeu você de vista. Isso é pôr Deus à prova. E pôr Deus à prova é pecado. Só um exemplo que eu coloquei aqui, ou dois. Se a gente está doente e não fica bom, na velocidade que a gente quer,
ou simplesmente não conseguem a solução para uma enfermidade, a gente muito rapidamente, a gente questiona a bondade de Deus, a gente questiona a presença de Deus, os cuidados do Senhor. Utilizamos, então, a fé para... Exatamente como Satanás fez com Jesus. Vendo que Jesus estava exercitando a fé constantemente, ele diz, ó, pula aí de cima. Você não tem fé? Olha o que diz lá no Salmo 91, versos 10 e 11. Deus vai botar os anjos para te socorrer. Exercita a tua fé. Essa usurpação da fé, esse mau uso da fé, esse uso descontrolado, impensado da fé, é o que o diabo tenta fazer o tempo todo. Deus, o Senhor não está me curando? Aí você que tem recebido as Escrituras, eu estou falando genericamente, irmãos, mas aí vai o cidadão lá e manda encher copo d'água, botar na frente da televisão, outro manda pegar o pano, o lenço, o paletó. A gente acaba fazendo, usando a fé para tentar colocar Deus na parede. Esse tipo de fé não tem nada a ver com a fé que nós recebemos da parte de Deus para crer nele. É aquela manipulação carnal que a gente faz mesmo. Se Deus não faz com que o nosso casamento seja um céu na terra, a gente começa a questionar se Deus não estava conosco lá quando pedia a mão dela ou dele em casamento. A gente começa a questionar. A gente, quando casa, faz os votos, a gente confessa que vai ser, que vai acontecer e tudo mais. Aí a coisa começa a entrar em crise, a gente começa a questionar. Não, mas não era assim. Deus, se ela não voltasse assim, ou se ele não voltasse assim, eu vou separar. Aí começamos a botar Deus à prova. Botar Deus na parede. E quantos exemplos eu poderia citar aqui de coisas que a gente faz com uma naturalidade assustadora, porque pôr Deus à prova é pecado. Outra maneira prática de colocar Deus à prova é viver imprudentemente. Isso é assustador. Como é comum, a gente tem esse potencial para fazer isso. Algumas pessoas flertam muito facilmente com o perigo. E as situações são as mais diversas. Desde coisas que a gente pode julgar banais, né, como orar para Deus me guardar. Por exemplo, meus dias de bicicleta aí na rua, eu tomei a fechada de um caminhão aí na pista e vi que eu podia ter virado um omelete. Eu falei, puxa vida, estou com 52 anos na época, né? Não é prudente eu fazer isso. Eu peço para Deus me guardar e vou andar na pista, sozinho, de noite. Na minha avaliação, para o meu senso de risco e de prudência, eu vendi a bicicleta. E falei para o Otávio não andar de bicicleta de noite. E dei meu capacete para ele, dei a lanterna, dei tudo, tinha direito. Estou dando esse exemplo apenas para a gente refletir que a gente pede a Deus que nos guarde e se aventure em coisas que são completamente imprudentes. Coisas que estão ao nosso alcance, não ficar provando a Deus. Na sequência aqui da leitura, vocês vão ver que Jesus, ele no templo, quando ele fala o que os judeus não queriam ouvir, eles pressionaram Jesus a cair num despenhadeiro. Bem semelhante aqui ao que Satanás estava propondo. Se Jesus quisesse esfregar na cara deles que ele era Deus, ele saía voando ali, pegava um anjo ali, anjo, vem aqui e me carrega. Nem precisava, né? Mas ele não fez isso, e a gente tem um senso estranho de pedir a Deus, Senhor, me guarda nos meus negócios, tal, mas eu vou e ganho X, faço uma compra de 3X, dizendo que não, pela fé eu vou pagar. Mas espera aí,
Se eu ganho X e faço uma compra de 3X, é incoerente que a fé vai fazer dinheiro brotar na minha conta. Logo, o que vai acontecer? Isso é provar a Deus, é tentar ao Senhor. É assustador como a gente é capaz de fazer isso. Viver pela fé, irmãos, pode nos colocar em algumas situações de risco. Pode. Lembra de Daniel com seus 3 amigos? Eles, pela fé, não se sujeitaram ali às pressões de participar dos banquetes de Nabucodonosor e oraram, enfim, fizeram aquilo que era comum a eles, de respeito ao relacionamento com Deus e obediência ao Senhor. Mas o que aconteceu? Exatamente. Temos um exemplo claro de que a fé ela é sempre evidenciada pela obediência à palavra de Deus. Não fé é uma aventura louca que eu coloco Deus na parede para fazer aquilo que eu estou ansiosamente querendo. Então a fé que levou Daniel e os seus parceiros aos problemas, tanto da fornalha quanto lá do cova dos leões, foi que eles se sujeitaram à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Então, fé que nos coloca na contramão da palavra de Deus, não é fé coisa nenhuma, é manipulação. Eu estou tentando espiritualizar apenas o que eu quero fazer. Eu quero e vou espiritualizar, vou chamar de fé, e depois me aguentem, né? Que nós ficamos insuportáveis com as crises. E requeremos que Deus venha correndo me socorrer, porque eu estou com problema. Isso é pôr Deus à prova, e pôr Deus à prova é pecado. Mas não podemos esquecer o verso 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, ou até, numa melhor tradução, seria até uma outra oportunidade. A outra oportunidade, de forma geral, os comentaristas dizem que foi o Getsêmani. Lembra o que aconteceu no Getsêmani? Jesus estava às vésperas de ir para a cruz, pediu para os cabeças de abóbora dos discípulos ficarem orando, e eles dormiram. Lembra disso? E ali era a grande última investida que Satanás poderia fazer. Geralmente se comenta que essa seria então a ocasião oportuna, mas a tradução melhor é até a outra oportunidade. Isso quer dizer o quê? Que o Getsêmani, sem dúvida alguma, seria a grande e talvez última investida de Satanás para que Jesus deixasse de agir como o Filho de Deus e cumprir a sua missão como o Cordeiro de Deus, como o Redentor. Mas o fato é que o diabo aproveitaria incessantemente toda e qualquer oportunidade que acontecesse durante a trajetória de Jesus até o Getsêmani. Então, desde o batismo, pouco depois do batismo, como é o caso aqui da tentação, até pouco antes da morte, pode ter certeza, o diabo incansavelmente procurou usar todas as oportunidades possíveis para fazer Jesus tropeçar. Ele foi seguindo nas tentações por meio dos adversários mais comuns, que eram os fariseus, com todos os seus questionamentos e ciladas para tentar desmoralizar Jesus, ou mesmo por meio dos seus próprios amigos, né? O querido Pedro. Não, Senhor, deixa que eu vou lá e saca a espada para não deixar Jesus ser preso. Lembra o que aconteceu? O Senhor repreendeu Pedro, não foi a primeira vez, né? Quando Pedro queria também impedir Jesus de ser morto, Jesus argue Pedro, né? Você me ama, Pedro, você me ama. E depois ordena que Pedro saia de sua frente e diz: sai da minha frente, Satanás. Pedro não estava possesso não, mas seguramente Satanás estava agindo naquelas circunstâncias.
para que Jesus, de alguma forma, se sentisse intimidado a cumprir a sua missão. Então, irmãos, isso quer dizer para a gente que o diabo está aí, até Jesus voltar, fazendo o papel dele de tentador. E a maneira que nós temos que responder a isso é com as Escrituras. Não é com coisa melindro de crente, né? Vício de igreja, ou que ouvimos na igreja de fulano de tal, que declara, que decreta, que ordena. Jesus não fez isso nenhuma vez. Jesus não subestimou o poder de Satanás. E para lidar com o poder de Satanás, ele agiu com as Escrituras, com total integridade de fé e submissão a Deus. Por isso que hoje temos o privilégio de ter Cristo como nosso Salvador e Redentor. Porque Jesus não sucumbiu às tentações na sua humanidade, nos dando um exemplo clássico e claro de como devemos agir e de que o fato de que isso aconteceu uma vez não quer dizer e eu venci pela graça e pelo poder de Deus, não quer dizer que não vai acontecer de novo. Até o dia de estarmos com Cristo nos céus, vamos estar lutando sim, e para essa luta podemos ser vitoriosos nessas circunstâncias que nos cercam. A gente precisa definitivamente ter a palavra de Deus na cabeça, nos sujeitarmos a Deus e entender que a verdadeira vida é aquela que nos mantém em comunhão com Deus, que nos traz alegria na dor, esperança nos momentos de adversidade, confiança de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que ainda que morramos, viveremos. Todas essas verdades espirituais que cercam a nossa caminhada, que a adoração é unicamente a Deus, porque é a Ele que nós nos sujeitamos, e quando adoramos, reconhecemos a autoridade daquele que está sobre nós. E aqui Jesus classicamente ele afirma, não ponha teu Deus à prova, porque isso é pecado. Somos claramente encorajados, ensinados por Jesus na sua humanidade a como agir na dependência de Deus para vencer as tentações que vêm de Satanás. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas advertências, ó Deus, mediante esse momento prático de Jesus, onde Ele nos ensina e nos adverte a agir corretamente, porque Satanás continua aí fazendo o trabalho dele, ó Deus. Nós é que temos que agir corretamente diante de Satanás, que está debaixo da autoridade de Deus, e Deus requer que nós estejamos agindo biblicamente para podermos, de glória em glória, no processo de santificação, estarmos vencendo Satanás e te adorando, te reconhecendo, nos submetendo à tua vontade e de jeito nenhum te colocando à prova, Pai. Nos ajuda nisso. Muito obrigado pela vida de cada um e que possamos ter isso em mente para sempre, ó Deus. Que a gente não esqueça que somos ensinados na tua palavra a lidar, ó Deus, com qualquer situação que Satanás possa criar para nos tentar. Temos na tua palavra os recursos e a maneira de lidar com o inimigo de nossas almas. Assim eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.